Glória a Deus, Shalom, graça e paz. Vamos ler Josué capítulo 16 e 17. Josué 16 e 17, nesta manhã de hoje, quarta-feira, meditando na palavra de Deus. Versículo 1 de Josué 16. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, 2 tribos. Versículo 10 do capítulo 16 de Josué diz: não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Leia comigo também o capítulo 17, versículo 14. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque, abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferros e são fortes. Amém. Josué 16 e 17. Na nossa comparação com a conquista da alma, com a vida plena em Deus, a promessa de Jesus de vida abundante, Josué 16 e 17 nos ensina a bênção da obediência completa. A bênção da obediência completa. É muito interessante que Deus deu uma ordem: conquistem a terra, ocupem a terra toda. Mas o texto de capítulo 16 e 17 nos mostra que eles não expulsaram os cananeus, versículo 10 de Josué 16. Também o versículo 13 de Josué 17, diz aí que eles não expulsaram alguns cananeus, alguns habitantes daquela terra, como Deus havia ordenado. Ou seja, houve uma obediência parcial. Há um perigo muito grande na obediência parcial. Se queremos a bênção completa, precisamos nos esforçar para a obediência completa. Não deixar, porque alcançamos algumas vitórias, não deixar áreas da nossa vida onde o inimigo de alguma forma ainda tenha acesso. No processo de cura e libertação, Deus vai fazendo coisas tão maravilhosas que alguns se acomodam e alguns começam a deixar pequenas áreas onde esses cananeus ainda podem estar ali. Deus quer nos conduzir a uma obediência completa, irrestrita. Quando no Novo Testamento somos sempre desafiados: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, buscar
essa direção do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Não se acomode com uma obediência parcial. Quando a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, nós destacamos muitas virtudes em Davi, mas lá em Atos diz que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus. Quando Davi assume o reino, ele quer conquistar toda a terra que Deus prometeu a Israel. Deus prometeu limites extensos a Israel, mas Israel foi acomodando com aquilo que já tinha alcançado. Somente no tempo de Davi que ele diz: nós vamos conquistar, porque Deus nos deu essa terra, é uma promessa de Deus. Deus tem promessas para você e eu termos plenitude de vida, a vida abundante que Jesus nos prometeu, que não é apenas a vida a biológica, mas a vida zoe, a vida eterna, a qualidade da vida do céu na terra. Temos paz, restauração, cura, plenitude de Deus na terra. Então, o texto de Josué 16 e 17, no processo da conquista da alma, nos convoca, nos exorta a não deixar os cananeus, simbolizando aqui os inimigos, seja a obra da carne, ou seja, uma ação das trevas, ter espaço em nosso coração. A obra da carne apaga o Espírito Santo. Raízes precisam ser arrancadas. Descompensações emocionais precisam ser tratadas. Não permitir que o que você alcançou até aqui te acomode. Você se dê por satisfeito, por ver que Deus já deu tanta terra, e aí não expulsar da nossa vida os cananeus que ainda estão ali nos cercando. Quando no capítulo 17, a tribo de José, aí, simbolizada aí pelos seus filhos Manassés e Efraim, chegam para Josué no versículo 14 e diz: a nossa tribo e a nossa herança é muito grande, e você nos deu uma terra pequena. O Senhor nos tem abençoado. E no versículo 15 de Josué 17, Josué diz: se você é grande povo, sobe o bosque e abre uma clareira na terra dos ferezeus. Ou seja, Josué encoraja essas duas tribos a desmatar novos territórios, a conquistar novas fronteiras, a avançar. No processo de cura e libertação, no processo da vida com Deus, nós precisamos entender que há novos desafios, e que nós precisamos de novos desafios, cruzar novas fronteiras, avançar de fase, entrar em novos bosques e enfrentar para desmatar áreas que o Senhor nos prometeu, mas que exige esforço. Isso significa sair da passividade, da procrastinação, sair dessa atitude de indolência, de falta de reação. Muitas vezes, quando começamos a conquistar algo e temos algumas vitórias, nós começamos a nos acomodar. E aí o chamado de Josué para essas duas tribos é: se levantem então, enfrentem então novos territórios. Quando a Bíblia fala que há demônios ou castas de demônios, tipos de demônios que só se vence com jejum e oração, é um chamado para que a gente avance, para que a gente conquiste novas promessas de Deus para a nossa vida, sair daquela fase que a gente já alcançou. Muitas vezes, como num jogo de videogame, já estamos muito habilidosos numa fase, mas o Senhor nos chama a passar de fase, a um nível maior de maturidade, de profundidade em Deus, de comunhão mais profunda e de avançar mesmo, Não fuja de novos desafios. E aqui diz o texto que eles falaram: mas eles têm carros,
de ferro e fortes, mas Josué os encoraja. Josué aqui, amado, é a palavra, o nome Josué, em hebraico, é o mesmo nome no grego para Jesus, Yeshua. Josué aqui é uma tipologia do que o Senhor Jesus faz conosco, nos chamando sempre a avançar, a crescer, a sair da zona de conforto, a cruzar novas fronteiras, a crescer em áreas da nossa vida, na maturidade de Deus, na vontade de Deus. E o Josué encoraja-os, lembrando que eles são fortes. Deus vai nos lembrar que nele nós somos fortalecidos. Que ainda que os desafios sejam, às vezes, aparentemente muito grandes, a palavra de Deus vai nos mostrar que nele nós vamos superar. Nele nós seremos curados, nele nós seremos vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Josué então encoraja eles na sua identidade, lembrando quem eles são, na sua fé, liberando uma palavra no versículo 18, ainda que é bosque, você vai cortar, a montanha será tua. E até as extremidades, porque expulsará os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e são fortes. Então, o Josué encoraja-os, os anima, para que eles possam conquistar essa terra. Esse é o chamado de Deus para nós, como igreja, avançar nos projetos de Deus para a nossa vida, levantar os olhos, enxergar as novas oportunidades, pedir a Deus criatividade, sabedoria, e não ficar na passividade, e não se acomodar a uma obediência parcial. O Senhor nos chama a uma obediência total. Há um texto que eu gosto muito de citar, 2 Crônicas 16, 9, diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Quanto maior a entrega, maior a plenitude de Deus e o nível de conquista da herança de Deus para nós. Israel nunca, como nação, nunca conquistou todo o território que Deus prometeu. Davi foi quem mais avançou, porque ele queria a vontade de Deus, por isso ele enfrentava os inimigos, porque ele ansiava pela vontade de Deus. Mas Salomão conquistou um pouquinho mais, sendo que no reino de Salomão, Israel teve o maior território, mas Davi foi quem conquistou mais, ampliou mais. Que o Senhor nos dê essa unção que Davi tinha de querer conquistar toda a vontade de Deus para a nossa vida, espiritual, emocional, familiar, relacionamentos, onde o Espírito Santo esteja fluindo através de nós. Isso também fala de missões, porque quando a Bíblia fala sobre avançar em novos territórios, Jesus falou: vocês receberão o Espírito, Atos 1:8, vocês serão cheios do poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor faz dentro de nós, no sentido de crescermos na conquista da plenitude de Deus, Ele também vai ampliar nossa visão, que nós podemos tocar outras pessoas próximas em nossa cidade, cruzar ruas, cruzar cidades e nações, porque o projeto de Deus para a igreja é que todas as nações ouçam o evangelho do reino, e aí sim o Senhor Jesus voltará. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alex Maciel, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Que Jesus nos abençoe. Amém.